Você vai ouvir agora uma mensagem. Então pare, pense, não faça nada, preste atenção em cada palavra que o pastor vai falar com você. Meus irmãos, nós vamos agora meditar na palavra. 2 Coríntios 6:2. Tem um texto que Deus tem falado muito ao meu coração. E abra sua Bíblia, ou senão pode recitar conforme está ali na tela. Daqui a pouco vai ser projetado. Que hoje é tempo de salvação. Por quê? Estamos iniciando o ano e precisamos refletir na palavra de Deus. Precisamos que o Senhor fale ao nosso coração. Vamos ler juntos ali essa mensagem de 2 Coríntios 6:2. Porque diz: ouvite em tempo aceitável e corrigite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, o Senhor tem essa promessa maravilhosa para nós. Será que você vai esperar acabar este ano de 2016 sem receber a salvação em Cristo Jesus? Devemos lembrar que o tempo passa e passa muito depressa, mas muito mesmo. Você se lembra que 2015 já foi? Tudo passou. Você lembra quando você nasceu? Quantos anos já passaram? E outro dia eu fiquei sabendo, melhor dizendo, um dos nossos diáconos aqui, irmão Crisóstomo, 101 anos, celebrou. 101 anos, não é muito tempo? E está firme. Eu poderia perguntar aqui agora, os mais antigos aqui, não vou fazer isso, não vou pedir para levantar o braço, mas eu sei que tem gente aqui com mais de 50. Com mais de 60, com mais de 70. E agora, nesta semana, tem uma irmã que vai fazer 90 e quanto? A irmã de César Ambrotti, 96 anos. Que coisa maravilhosa, não é? O tempo passa depressa, e muito depressa. E a gente sabe que amanhã pode ser tarde demais. Por isso que a palavra nos diz: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como no dia da peregrinação lá em Meribá, diz o texto de Hebreus. E hoje, se você ouvir a voz de Deus, não hesite em responder ao seu chamado. O Senhor está aqui. A Bíblia tem uma declaração muito linda também a respeito de tempo, e está no nosso boletim da parte da manhã. Eclesiastes 3. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se você ler esse texto, você vai ver que tem tempo de rir, tempo de chorar, tempo de ajuntar pedras, espalhar pedras. Tem tempo para tudo quanto é coisa. Tempo de nascer, tempo de morrer, tem tempo para tudo. Deus é Senhor do tempo. Nós sabemos disso. Agora, como nós vamos ver o tempo no Novo Testamento? Temos pelo menos duas palavras no grego que explicam o que é o tempo. A primeira palavra é chamada kairos. Kairos é o ponto de tempo, é um momento certo, é a oportunidade favorável, é aquele momento oportuno, é aquele clique que dá, é o agora, é o neste momento, é um ponto no tempo. Então, se você fala assim, no ano passado eu me aposentei no dia 20 de março, aquilo ali é um kairos, é aquele momento, aquele tempo. Agora, a outra palavra para tempo no Novo Testamento do grego é kronos. Já é um período de tempo, é por um tempo determinado. Por exemplo, Atos 13:18 fala que o povo esteve lá por quase 40 anos, sofrendo quase que uma escravidão. Então, esse quase 40 anos não é um kairos, é um kronos, porque é um tempo, um espaço de tempo. Então, quem sabe, chegou o seu tempo, você se tornar um verdadeiro filho de Deus. Porque hoje,
Nós lemos: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Hoje é dia aceitável. É o dia que está pronto Deus está pronto a nos ouvir, a nos atender, a nos socorrer, a nos salvar. E é interessante que o salmista tem uma oração que a gente fica impressionado. Eu quero convidar os irmãos para que leiam essa oração que o salmista faz ao Senhor, pedindo que Deus mesmo pudesse atender o clamor daquele homem, daquele servo. Então vamos juntos? Eu, porém, faço a minha oração a Ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da Tua misericórdia, segundo a verdade da Tua salvação. Ó Deus, ouve-me. Ouve-me, Senhor, segundo a grandeza da Tua misericórdia. A gente já aprendeu de misericórdia. A misericórdia, diz a palavra, misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ouve-nos, Senhor, segundo a Tua misericórdia. Então, meus irmãos, hoje é dia aceitável, que a palavra está nos mostrando. Se alguém que está nos ouvindo ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo, hoje é dia aceitável. E hoje é dia aceitável também para os crentes, para que vivam a vida de santidade. Por isso podemos pensar agora, hoje é tempo de salvação, segundo o texto que lemos. Esse tempo aceitável seja ocasião favorável para buscar a face de Deus. Como é maravilhoso nós podermos orar e buscar a face do Senhor. Lá nós temos passagens diversas sobre isso, mas lembramos de Isaías, quando a palavra nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É claro que, se falamos de tempo de salvação, nós ainda estamos como que no tempo da graça, porque não chegamos no tempo do juízo ainda, não chegamos no juízo final. E qual é a sua decisão? É esperar o dia do juízo sem ter feito um compromisso com Cristo? Hoje é o tempo que Deus recebe a todos que precisam de sua salvação. O texto que nós colocamos aqui é o mesmo texto de 2 Coríntios 6:2, que está em Isaías 49:8, que, segundo os entendidos, Paulo talvez tenha copiado aqui de Isaías. E eu convido os irmãos para que leiam comigo também esse Isaías 49:8. Vamos lá? Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra e dar-lhes uma herança às herdades assoladas. Dar-lhes em herança as herdades. Nosso Brasil precisa ser restaurado, não precisa, irmãos? Essa terra brasileira precisa ser restaurada, porque nós estamos cansados de ver atrocidades, cansados de ver pessoas que não têm temor de Deus, tirando até o pão da boca daqueles que já não têm. Essa terra precisa ser restaurada. Você concorda comigo? Por isso que a palavra está dizendo, nós temos que clamar ao Senhor, clamar, orar, para que Deus possa sarar a nossa terra. E Deus então decide nos ouvir e nos aceitar. E é interessante que, em termos de tempo, Jesus disse para algumas pessoas que o tempo da salvação é sempre o hoje. Disse para aquele homem chamado Zaqueu: hoje a salvação chegou a essa casa. Não foi assim: espera para amanhã, Zaqueu, espera para daqui mais um mês, para daqui 2 semanas, para daqui 1 ano. Não, é hoje. Também disse para aquele ladrão na cruz, você lembra disso? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É hoje mesmo. Não é como os testemunhos de Jeová colocaram uma vírgula depois desse hoje. Hoje, aí estarás comigo no paraíso. Não tem essa vírgula, nem no grego, nem em lugar nenhum. Foi a adulteração do texto. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É hoje. Então, não devemos deixar para depois a salvação, o dia da salvação, ou procrastinar, como queiram. Jesus quer entrar no coração de todos nós. Como cantamos sempre, Jesus quer entrar
hoje em teu coração. Enquanto estamos vivos, enquanto estou vivo, enquanto você está vivo, abra o seu coração para Jesus entrar, enquanto é o tempo, não é? E quanto a você que já recebeu a salvação, mas tem deixado Cristo de lado, à parte, em segundo plano, tem o colocado assim, em último lugar, quando a palavra está nos dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. É tempo de decisão. Que decisão? Decisão para uma escolha muito séria, se estamos falando da salvação. A decisão que nós entendemos, em primeiro lugar, entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, conforme Deuteronômio 30:15. Temos que escolher entre vida e morte, entre o bem e o mal. Decisão entre servir a outros deuses e servir ao Deus verdadeiro. Lembra daquela oração lá de Josué? Depois Josué vai falando lá, olha, nós estamos aqui, esse povo tem servido aos amorreus, aos heteus, todos aqueles deuses, mas agora conclamamos todos a servir ao único Deus. E por isso que Josué fala assim, deitai fora os deuses, etc. E agora, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixar de servir outros deuses. Tem muita gente servindo outros deuses. Faz dó nesse Brasil. Estávamos vendo uma dessas idas aí, pessoas jogando coisa no mar, e um senhor carregando ali um ídolo, como se aquilo fosse resolver o problema dele. Muita gente enganada. Salmo 115 diz, olha, não a nós, Senhor, não a nós da glória, mas é o teu nome, Senhor, da glória. E vai dizendo, porque os ídolos deles têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm olhos, mas não veem. E diz, nem som algum sai da sua garganta, e tornam-se semelhantes a eles os que os fazem. Tem gente que está tão enganada com isso, que se lesse a palavra como está em qualquer Bíblia, e eu fazia uma pesquisa na Bíblia, Ave Maria, e é a mesma coisa. Isaías 45:20, não sairia por aí de jeito nenhum, carregando ídolos, imagem de escultura. Diz Isaías 45:20, reuni-vos e vinde, chegai-vos, fugitivo das nações, os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus, com letra minúscula, que não pode salvar, não sabem nada. Não sabem nada. Talvez seja a única passagem na Bíblia que se fala de procissão. Eu me lembro, minha avó era muito tradicional, filha de Maria, e praticava todas aquelas coisas, até o dia que recebeu uma Bíblia, e começou a ler, e decidiu não mais fazer aquilo. Porque estava servindo outros deuses. E Deus a salvou meu avô para servir ao Deus verdadeiro. E dali, os filhos, os outros foram se convertendo, e hoje eu nem sei. Talvez tenhamos mais de 25 missionários e pastores na família. Mas antes estávamos todos perdidos, todos seguindo outros deuses. Não tínhamos noção, não sabíamos o que poderia ser, mas Deus libertou. E louvado seja o nome do Senhor, para que pudéssemos depois servir ao Senhor verdadeiro, que era uma tristeza. Eu me lembro de andores, me lembro de novenas, me lembro daquelas coisas todas, mas o Senhor libertou-nos para a glória dEle. Por isso, devemos tomar a decisão, seguir a Deus ou continuar seguindo a Baal. Ainda tem pessoas que estão na igreja que estão entre dois pensamentos, como nos diz a palavra, e que devem escolher agora. Não deveis cochear entre dois pensamentos, diz a palavra. Tem gente que está na igreja, mas que ainda serve outros deuses. Precisa abandonar outros deuses e seguir ao Deus verdadeiro. E não deixe essa decisão para quando você morrer. A decisão também de escolher entre Pilatos ou Cristo. Aquela multidão toda ia lá, mas
No lugar de escolher Cristo, escolheu Pilatos. Muita gente nesse mundo que está do lado de Pilatos e não do lado de Cristo. Decisão também de abandonar, o amor às riquezas e seguir a Jesus. Aquele moço rico, vai, vende tudo que tens, vem, segue-me. Que dificuldade. E tem gente que está agarrado ao dinheiro, está agarrado às riquezas, não é nenhum pecado ter dinheiro. O pecado é o amor ao dinheiro, que a Bíblia fala. Mas tem gente que é obcecado. E nós estamos vendo nesse Brasil nosso o que está acontecendo com esses que querem mais dinheiro de forma ilícita. Eu li o jornal e fiquei impressionado. Quantos têm sido presos? Quantos estão amargando agora na prisão por causa da ganância? E nós precisamos decidir na nossa vida não nos iludirmos com os bens materiais. Temos que tê-los, mas temos que ser bons mordomos e não permitir que eles tornem os nossos deuses. Essas decisões têm que ser feitas diuturnamente. Não devemos deixá-las para amanhã. A decisão é hoje. Hoje é dia de salvação em termos holísticos, em termos completos, em todos os sentidos. É o dia da decisão por Cristo Jesus. É interessante que Apocalipse 2, versos 20, há uma menção de tempo tão diferente que fala do tempo de arrepender-se. Tempo de arrepender-se. O que é arrependimento? É voltar daquela direção errada para Deus. A palavra no grego é a palavra conhecida, por aí tem até o filme que está sendo veiculado por aí. É metanoia. Quando você ouvir falar dessa palavra metanoia, é arrependimento. É tempo de arrependimento. É tempo de metanoia. É tempo. E esse tempo, segundo Apocalipse 10, 6, ele vai acabar. Ele vai acabar. Não vai para sempre. Porque vai chegar ao fim. E aí? O que fazer se não aceitarmos o Senhor Jesus como o nosso Salvador? Então o desafio hoje é que cada um de nós use o Kairos, esse momento, para a definição da nossa fé. Esse ponto hoje, essa data de hoje, 3 de janeiro, neste horário, para ser a sua definição de vida espiritual. Abandone o pecado e tudo que está errado na vida. Se praticou erros no ano passado, deixe isso para trás. Concentre-se no Senhor. Coloque sua vida nas mãos dEle. Então permita que o então da idolatria seja substituído pelo agora da verdadeira adoração a Deus. Achei linda essa colocação do Dicionário Internacional de Teologia, e fiz uma paráfrase aí, abandonando ou mudando, saindo desse então do egoísmo e indo para esse agora da comunhão em Cristo Jesus. Abandonando o então da ambição para esse agora da generosidade entre os irmãos. Abandonando o então dos vícios para o agora da liberdade em Cristo Jesus. E quantas pessoas estão perdidas no crack e tantos outros vícios? Abandonando então, ou saindo daquele então do orgulho para uma vida agora de compartilhar uns com os outros a graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje é tempo de salvação, é tempo de nós abrirmos o nosso coração para que neste 2016 vivamos da graça do Senhor, até que Ele volte, porque Ele pode voltar hoje à noite, eu não sei, pode voltar daqui a 10 anos, eu não sei, a Bíblia não nos autoriza, mas nos diz que nós precisamos estar preparados no tempo de hoje, porque vai chegar o tempo. E o dia que Ele chegar, aí não vai dar mais tempo. Como eu falei para os irmãos uma vez, conversando com uma senhora aqui, ela falou, olha, tem mais de 30 anos que eu frequento essa igreja. Eu crente que ela fosse membro da igreja, tivesse... não, mas eu nunca fui batizada. Eu falei, o que o senhor está fazendo aqui?
Ela olhou para mim, ficou assim, não, ainda estou tentando resolver algumas coisas, mas dessa idade, devia estar com 70, não sei, ainda vai resolver o quê? É tempo de entregar a vida a Jesus? Tem gente que é capaz de chegar a 100 anos, 105, 110, 120, se Deus der, e ainda não decidir. Aí eu pergunto, por que essa preocupação no Japão e em outros países do prolongamento da expectativa de vida? Pode estender a vida, mas se não decide por Jesus, o que vai adiantar? Eu não sei se os irmãos viram a reportagem no Japão agora. O problema lá, estão fazendo campanha para que os jovens se conheçam para casar, para ter filhos, porque o governo está botando muito dinheiro, porque não vai ter mais jovem, não vai ter mais família daqui a pouco tempo. Porque os da terceira idade para lá são em maioria e vai piorar mais. Mas o que adianta ter 100 anos, viver esse tempo todo na terra e não aceitar Jesus como Salvador? Não resolve nada. O que adianta? Se pudesse chegar a 200 anos, mas sem Cristo Jesus, nada resolve. Tem que ter Cristo no coração, para que o tempo da vida passe a ter sentido. Porque Ele disse isso, eu vim para que tenham vida, e vida quê? Em abundância. A vida com Jesus, o tempo, tanto faz o Kairos como o Cronos, eles tomam uma dimensão diferente. O Cronos, porque Jesus nos acompanha durante toda a vida. E o Kairos, porque em cada momento o Senhor está conosco. Amém? Lembra daquele hino? Cada momento sou teu, ó Senhor. Cada momento. Talvez você essa semana vai enfrentar alguma situação difícil, vai enfrentar algum problema, mas eu quero dizer para você, não tenha medo, porque naquele momento o Senhor estará junto com você. E vai lhe abençoar. Você vai vencer aquele Kairos. Porque você é servo do Senhor. Mas e quem não é? Como é que vai resolver? E quem não é? Vai ficar segurando o tempo? O tempo não pertence a nós, pertence ao Senhor. O tempo não pertence a nenhum homem. Por isso tem um hino que fala, entrega a ele os teus amanhãs. É o hino, se não me engano, 252 do Inário para o Culto Cristão. Nós vamos cantar daqui a pouco. Já andaste só em tristezas, né? E lá tem uma mensagem assim. Será que o seu amanhã pertence a você? Você pode me garantir que daqui a alguns dias você estará de pé, estará bem, estará feliz, estará com tudo garantido sem Deus? De forma alguma. De forma alguma. Se o Senhor não estiver conosco, estaremos perdidos. Por isso que como servos do Senhor nós temos a certeza, Ele garantiu, olha, em todo tempo eu estou com vocês. Que promessa maravilhosa, irmãos. Eis que eu estou convosco quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Já pensaram nisso, irmãos? Todos os dias, todos os momentos. Então, queridos, que o Senhor nos abençoe e vamos aproveitar o tempo para nós que já somos servos do Senhor, que seja um tempo de santificação. Tempo de ser santo tu deves tomar, tu deves achar, como diz o hino. Deve ser o tempo de dedicação de vida, tempo de poder servir mais ao Senhor. E se você ainda não é servo do Senhor, é tempo de receber Jesus. É tempo de ser salvo por Ele. É tempo de entregar a vida a Ele, porque as horas passam. Passam muito depressa. Os anos passam. E se a gente não se acertar com Deus, não dá certo. Tenho olhado para certas pessoas e tenho visto que estão esperando não sei o quê, antes de fazer uma decisão por Cristo. Se você está aqui, se você me ouve, nos ouve, e se você ainda não tomou essa decisão de viver para Cristo, sabe que hoje é o tempo aceitável, é o dia da salvação. Não é amanhã não, nem depois da manhã não, é hoje. E que o Senhor nos abençoe, para que possamos viver esse dia, e até quando Ele permitir, na graça dEle, adorando o nosso Senhor, engrandecendo o nome dEle, porque Deus quer que os seus servos façam isso. No tempo de hoje eu recebia
algumas fotos da igreja, dos irmãos, vários irmãos antigos, no tempo passado, eu fiquei olhando como realmente o tempo passou. Alguns irmãos naquela foto estão ainda com cabelos pretos, e hoje estão com cabelos branquinhos. Vi, Loide, até o seu esposo estava lá naquela foto. Falei, que coisa! Como o tempo passa, irmãos. Vi um outro irmão, o cabelo estava tão pretinho ali, hoje está com o cabelo branco, não é? O tempo passa. E o que é que temos feito para o Senhor? O que é que temos feito para o Senhor? Vamos ficar só olhando o tempo passar? Não, vamos evangelizar, vamos trabalhar, vamos levar o nome de Jesus para a cidade, para o povo, vamos engrandecer o nome do Senhor, enquanto Ele nos dá tempo, porque também Ele pode tirar o nosso tempo. Pode tirar o nosso tempo. A gente diz assim, quando uma criança faleceu, é como que Deus tivesse adiantado. Não, Ele sabe, Ele sabe. Ele sabe. Quanto tempo você tem para viver? Quanto tempo? Agora, a vida com Cristo faz sentido. Sem Cristo, não. Então escolha Cristo hoje. Invista em tudo que for melhor. No estudo da palavra de Deus, na oração, na frequência aos cultos, e viva esse tempo daqui para frente com Jesus. Que Ele seja o Senhor do seu tempo, o Senhor da sua vida, para que você possa engrandecê-lo a cada momento, e que o nome dEle seja glorificado em todo o tempo, neste lugar, aqui nesse santuário, no seu lar, nas nossas vidas. Amém? Amém.